A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero trazer alguns versículos aqui para a edificação da vida de vocês, em nome de Jesus. Às vezes é necessário a gente se afastar de certas pessoas, principalmente quando estamos em conexão com Deus, em comunhão com Deus. Se você está sacrificando, se você está buscando, crescendo espiritualmente, não tem motivo de você estar parando na rua para estar trocando conversas com pessoas que não são da mesma fé. Porque nisso vai se desgastando aquilo que você estava adquirindo pelo tempo que passou em secreto, pelo tempo que passou escondido. Numa risada, por alguma besteira que foi falada, um aperto de mão, um abraço. Então você vai perder a unção que estava sendo adquirida através do seu esforço e sacrifício, de isolação, de intimidade com Deus. No livro de Cantares, capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma. Aleluia! Sabe quem é quem ama a sua alma? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ele ama a tua alma. Jesus Cristo, ele se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. Ele veio como uma ovelha muda ao matadouro para nos resgatar da condenação. É Ele que ama a nossa alma. Livro de Cantares, capítulo 3, versículo 4. Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Tá vendo? É necessário a gente se apartar, se afastar de certas amizades que não têm crescimento algum. No livro de Isaías, capítulo 33, versículo 15 e versículo 16, a palavra de Deus diz: o que anda em justiça e fala com retidão, que arremessa para longe de si o galho da opressão e sacode das suas mãos todo suborno, que tampa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas e nas fortalezas das rochas. Serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Então podemos entender aqui que o homem que vive na retidão, andando nos preceitos do caminho do Senhor, afastando de ouvir falar de sangue, de ouvir falar do mal, fechando os olhos para não ver o mal, não se envolvendo com pessoas ímpias, ele habitará seguro. Ele habitará seguro sobre uma rocha inabalável. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, pois os pés deles correm para o mal e se apressam para matar. É forte, né? Os ímpios, eles não têm comunhão com Deus. Os ímpios se constituem inimigos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabe vós que a amizade do mundo se constitui inimigos de Deus?
Quando diz adúlteros e adúlteras, não só é uma pessoa que adora imagens de esculturas, mas é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar do Criador. Tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar, no lugar do Criador, seja objeto de veneração, objetos de admiração, como um carro, como uma moto, como uma casa, como qualquer objeto que nós admiramos, que colocamos no lugar do Criador em primeiro lugar, significa adúlteros e adúlteras. Talvez você ame o seu filho mais do que a Deus. Isso é adúltero, é adúlteras, é adultério. Aleluia. No livro de Salmos, capítulo 1, Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a rodas dos zombadores. Bem-aventurado, feliz é o homem que evita estar na roda dos escarnecedores, zombando, mangando. Passa uma lésbica, passa um homem sexual, transexual, e ali eles começam a zombar, mangar. Ei! Existe uma promessa na vida de cada um de nós. Existe uma promessa na vida de cada um de nós. Não podemos mangar. Temos que pregar a palavra. Temos que falar a verdade do que o Evangelho de Cristo nos ensina. Cristo ele veio para os pecadores, mas Cristo não aceita o pecado. Cristo ama o pecador, mas Cristo não aceita o pecado. Aleluia, glória a Deus. Então feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aleluia. Bendito seja Deus, louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Em Salmos 5, versículo 9 diz: não há fidelidade na boca deles, o coração está cheio de destruição e a sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua professam enganos. Isso são os ímpios. Isso são os ímpios. Os ímpios receberão açoitos de vara do Todo-Poderoso, devido à desobediência. Em Salmos 5, versículo 5, a palavra de Deus diz: os arrogantes não permanecerão na tua presença. Abominarás a todos os que praticam a maldade. No versículo 6, destrói aqueles que proferem a mentira. O Senhor abomina o traiçoeiro e o assassino. Louvado seja exaltado o santo nome do Senhor. Então podemos entender que os filhos da desobediência, eles vão ser castigados com varas de açoito. Existe uma passagem na Bíblia que o Senhor, ele promete ao rei Davi que a sua descendência permanecerá para sempre. E ali, quando o rei Salomão é levantado, o Senhor mesmo diz ao rei Davi: se ele se afastar dos meus caminhos, eu açoitarei ele com vara. Não tem bom, meu irmão. Pobre, rico, branco, negro, se estiver andando na desobediência, será açoitado com varas. O castigo virá. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor
é a causa de nós não sermos consumidos. Mas existe algo que afasta a misericórdia de Deus de nós. Sabia? Existe algo que afasta a misericórdia de Deus de nós. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque os demônios, ele anda ao nosso derredor rugindo como leão, esperando a oportunidade para nos tragar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele é fiel. Sabe o que é que afasta a misericórdia de Deus sobre nossas vidas? Estou procurando aqui. Aleluia! Louvado seja exaltado o teu santo nome. Jonas, capítulo 2, versículo 8. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Isso aqui é para quem é católico. Não estou discriminando os católicos. Eu já fui católico. Eu já entreguei hóstia. Já fui coroinha da Igreja Católica. Minha família, bem dizer, todos são católicos. Existe uma luta espiritual. Eu luto para que haja convenção do verdadeiro evangelho genuíno de Cristo Jesus sobre a vida dos meus tios, sobre a vida das minhas tias, sobre a vida dos meus primos. Existem primos meus que são católicos, mas se envolvem também com macumba. Muitos dos católicos gostam de macumba. Não estou menosprezando ninguém. Eu estou falando o que é verdade. Nada podereis contra a verdade, senão a verdade. Então, o que afasta a misericórdia de Deus sobre nossa vida são os ídolos feitos pela mão de um homem pecador. Nós somos falhos, nós somos pecadores. A própria palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já se enganou. Ele se engana a si próprio. Todos os dias em oração dependemos da misericórdia de Deus. Cristo Jesus, ele nos libertou da condenação. Cristo Jesus, ele é uma ponte para o reino de Deus. A graça de Cristo Jesus se manifestou sobre todos os homens, trazendo salvação. Aquele que crê terá a sua salvação. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, adquirido através da graça de Cristo. Se você tem fé, meu irmão, se você crê, minha irmã, você tem a graça de Cristo sobre sua vida. E quem tem a graça, tem o dom da salvação. Aleluia, glória a Deus. Não estou menosprezando, nem me desfazendo da religião católica. Eu só quero que o Senhor possa tirar as vendas dos vossos olhos e passarem a ter uma realidade sobre o adorar imagens, levantar as mãos para aquelas imagens de escultura. O Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, ele é evangelho, o nosso Deus, ele é Espírito.
E Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Existem uns salmos, aleluia, existem uns salmos aqui, deixa eu ver se eu acho em nome de Jesus, que fala sobre imagens. E eu quero ler para você. Compre uma Bíblia Thompson, ore a Deus e diga: Senhor, eu consagro essa Bíblia para ser minha arma. Me ensina a manuseá-la. Revela para mim os enigmas, as parábolas, para o meu crescimento espiritual. Peça a Deus em oração e o Senhor vai te conceder. O Senhor vai realizar essa oração. E diga: em nome de Jesus que eu te peço. Salmos 115, do versículo 4 em diante. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Então, tanto aquele que faz a imagem de escultura se torna igual ao ídolo. Tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, mãos, mas não apalpa, pés, mas não andam. Então se torna igual ao ídolo. E aqueles que confiam nos ídolos, que oram, levantam suas mãos, oram ali, depositando a sua fé, se tornam semelhantes, igual a eles. O que eu estou falando aqui não é para entristecer ninguém. Eu estou falando aqui o que a palavra de Deus diz. Não sou eu, é a própria palavra de Deus que diz. A palavra de Deus também diz que nem todos nós somos filhos de Deus, mas os verdadeiros filhos de Deus, eles são nascidos da água e vivem uma vida em espírito. Onde é que está isso, David? Diz aí que eu quero saber onde é que está isso aí. Em João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que vivem uma vida em espírito. Deus, ele condenou Satanás na nossa carne. Satanás, ele está condenado na nossa carne. E se você faz a vontade da carne, você morre espiritualmente. Romanos 8, versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis.
mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo e vivereis. Quando nós rejeitamos, quando nós renunciamos à nossa própria existência, passamos a carregar a nossa cruz, passamos a viver uma vida em obediência perante os olhos de Deus, o Espírito de Deus ele passa a habitar sobre nós e passamos a reviver, porque rejeitamos as obras da carne e passamos a viver em espírito. E onde é, David, que Satanás foi condenado na nossa carne? Romanos 8, versículo 3. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne. Deus o fez. Quem Deus o fez? Cristo Jesus. Enviando o seu Filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne. O pecado ele condenou na carne. Quem é o pai do pecado? Satanás. Satanás, ele está preso na carne. Por isso, quem faz a vontade da carne, morre espiritualmente. Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Em Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 23, o apóstolo Paulo fala sobre uma luta espiritual que existe sobre a vida de cada um de nós, entre as nossas próprias vontades, que é a vontade da carne, sobre a vontade do nosso espírito. E que espírito é esse? O Espírito de Deus. O nosso corpo ele não nos pertence. O nosso corpo ele pertence a Deus. Deus ele não habita mais em templos de pedra. O nosso corpo representa a morada do Altíssimo. O Espírito Santo de Deus ele quer habitar em seu coração. O seu coração ele representa o altar. O teu corpo ele tem que ser santificado. O teu corpo ele tem que ser consagrado. Você tem que invocar o nome de Deus pedindo: Senhor, habita em mim, habita em mim, habita em mim, porque o meu corpo ele não me pertence. Eu consagro o meu corpo perante os teus olhos, mas o teu Espírito tem que habitar sobre minha vida. E o Senhor vai me usar como instrumento para fazer o teu agrado e não o meu agrado. Aleluia! Prestaremos conta deste corpo, desta matéria. Por isso que é necessário a gente consagrar o nosso corpo, invocar o nome do Senhor, pedindo para Ele habitar sobre nós. Deus ele é maravilhoso, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor de Deus conosco. Teve a capacidade de entregar o seu único Filho por amor à humanidade. Aleluia. Isso é a prova do amor de Deus conosco. Isso é a prova do amor de Deus conosco. João capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus ele prova o amor dele com a humanidade. O amor de Deus ele é maravilhoso, meus irmãos, sobre nossas vidas. Nós é que somos ignorantes. Nós é que somos desobedientes, nós é que somos infiéis, mas o Senhor ele permanece sempre fiel. Romanos capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Olha que coisa linda. Romanos 5, versículo 8.
e versículo 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha para aí. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Cristo nos libertou da ira do Deus Todo-Poderoso. Cristo nos libertou da ira do Senhor dos Exércitos. Ele derramou o seu sangue para nos comprar do tratado de dívida que tínhamos, devido à queda do Adão, devido à desobediência do Adão. Tínhamos uma dívida, mas essa dívida ela foi paga com sangue precioso. Não foi com ouro nem com prata, mas foi com sangue precioso. Que essas palavras possam te fortalecer. Estou aqui em oração. Sempre quando eu estou em oração, eu gosto de falar alguns versículos, que eu sou um pouco ruim de memorizar. Eu fico abrindo a Bíblia e me deu vontade de fazer esse vídeo. Que Deus possa capacitar a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa te fortalecer para a honra e glória do santo nome dEle. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus e que essas palavras possam haver fortalecimento espiritual, frutificação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.